Olá, meu caro estudante do Beabá Exatas, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma aula de logaritmos. Aqui hoje nós estaremos na aula 5, né? A gente vai trazer aqui 3 exercícios para você, onde a gente vai abordar aqui sobre uma aplicação de logaritmos em química, no cálculo do pH, e também a gente vai trazer um exercício que trata sobre juros compostos. Como é que a gente pode aplicar logaritmos no cálculo de juros compostos, tá bom? Então a gente vai usar essa fórmula aí aqui como exemplo para nós, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente vai para o primeiro exercício. No primeiro exercício, nós temos o seguinte, ó, a soma dos logaritmos de dois números. Peraí. Vamos interpretar aqui direitinho o que está sendo abordado, porque um dos grandes problemas que muitos alunos têm quando eles estudam logaritmos ou qualquer outro assunto da matemática é a interpretação, tá? Então a gente vai focar aqui em trabalhar com detalhes na interpretação. Então veja bem ali, ó, a soma dos logaritmos de dois números. Então a soma, né, na base 9 é igual a 1 sobre 2 ou igual a meio. E o exercício pede para a gente determinar o produto desses números. Então, a soma dos logaritmos desses dois números. Então, como é que a gente vai escrever isso, né? Vamos lá aqui, ó. Primeiramente, vamos montar a expressão, ó. A soma, olha só o texto. A soma, tá aqui, ó. De quê? Do logaritmo, né? Dos logaritmos, ó. A soma, eu tenho dois logs aqui, correto? Então, tá aqui, ó. A soma de dois logs. De quê? De dois números. Então, eu tenho o número B e eu tenho o número C. Bem, eu não sei quanto eles valem, né? Tá? Mas aqui no exercício diz que são dois números. Bem, então se são dois números, então são coisas diferentes, são números diferentes, né? Então, a gente usa aqui a letra B e a letra C, tá? Então, aqui vem a montagem aqui da nossa interpretação. Mas que base é, Robson? Quando a gente estuda logaritmo, eu tenho que te dizer qual é a base. Aí aqui é na base 9. Então, bem aqui embaixo, você coloca a base 9 ali pra gente. Então, viram como é que eu montei? Então, ó, a soma do logaritmo de quem? De dois números, olha só aqui, ó, na base 9. É igual a 1 sobre 2. Pronto, tá aí montado para você. Essa é a interpretação. Aí tu observas aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma soma de logaritmos e tem a mesma base. Ei, eu posso aplicar aí uma propriedade do logaritmo. Então, observa bem. Quando a gente tem a soma de dois logaritmos aqui e possuem a mesma base que esses logaritmos, eu posso transformar isso daqui de tal maneira que eu pego o logaritmando desse que está aqui à minha esquerda e o logaritmando que está à direita do símbolo de mais. E eu reescrevo como produto. Isso é uma propriedade do log. Então, isso aqui é igual a meio. Então, veja que isso aqui eu apenas apliquei a propriedade do logaritmo do produto, que pode sair daqui e reescrever desta maneira, ou eu posso fazer o caminho inverso. Se eu tenho a soma, eu posso reescrevê-los desta forma aqui. Tá bom? Muito bem. Aí aqui, como é que nós vamos desenvolver? A frase que a gente sempre fala aqui no canal, nesse caso nas aulas de logaritmo. Base elevada ao resultado é igual ao logaritmando, certo? Então, o que eu vou fazer? Base elevada ao resultado é igual ao logaritmando, que é o produto B vezes C, tá? Então, ali eu posso reescrever aquele 9 elevado a meio, eu posso reescrever como raiz quadrada de 9. Então, ao calcularmos ali a raiz quadrada de 9, nós vamos ter como resultado o número mais ou menos 3, né? Porque é raiz quadrada, índice par, ali raiz quadrada de 9, eu vou ter como resultado mais ou menos 3. Beleza. Só que aí, gente, o logaritmando não pode ser negativo. Então, a condição de existência do logaritmo aqui é que o logaritmando jamais pode ser negativo. E também não pode ser zero. Isso significa que eu só posso dar como resultado valores ali
positivos para o logaritmando. Então, o produto B vezes C sempre deve ser maior do que zero, que é o nosso logaritmando. Então, eu vou ficar com a resposta igual a 3. Tá bom? Muito bem. Então, esse exercício aparentemente ele é simples, mas ele tem muita informação importante aí que você merece saber para poder melhorar o teu aprendizado. Vamos agora aqui para o exercício número 2. O exercício número 2, ele vai tratar exatamente aí de uma aplicação na química, tá? E na química se utiliza bastante aí quando vai ser estudado soluções, quando você vai preparar uma determinada solução, é importantíssimo saber a questão do pH da determinada solução, né? Se a solução vai ter um caráter básico, se a solução vai ter um caráter ácido, e dessa maneira a gente determina através de uma aplicação do logaritmo qual é o valor do pH de uma solução, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, na química, o pH de uma solução é dado pela seguinte fórmula. O pH é igual a menos o logaritmo na base 10. Está vendo que não tem nenhum número bem aqui, ó? Então, isto significa que está sendo utilizado aí a base 10. E eu tenho aqui H+, em que H+ indica o que para a gente aí, ó? Indica a concentração de íons H+ na minha determinada solução em mol por litro. Aí ele pede qual é o pH de uma determinada solução, né, ou dessa solução, que ela possui uma concentração de 3,8 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro de íons H+. Como que a gente vai trabalhar com isso daqui? Bem, aparentemente é simples, é legal e realmente é muito fácil, tá? Então vamos ver aqui. Qual será esse pH, né? Será que essa solução, com essa concentração, vai gerar um resultado para mim? Ou uma classificação que eu vou dar para a solução? Será que ela é uma solução básica? Será que ela é uma solução ácida, né? E aí, essa classificação vem a partir ali do número 7, né? Então, se eu tenho valores acima de 7, eu tenho uma solução básica. Então, se eu tenho valores abaixo de 7, eu tenho uma solução com caráter ácido. E vamos verificar qual vai ser a resposta que nós vamos chegar. Então, primeiramente, vamos montar aqui a expressão. Eu tenho aquela equação que é fornecida, que é utilizada, e eu vou colocar exatamente aqui o valor da concentração de íons H+ que nós temos. Então, observe que aqui dentro, qual é o caráter que eu tenho aí do meu logaritmando? Eu tenho uma multiplicação. Então, como eu tenho uma multiplicação, isso significa que eu já vou, então, aí utilizar uma propriedade, né? Ou seja, o log, onde o logaritmando é um produto, eu vou transformar isso numa soma. Mas por que eu vou fazer isso daí? Olha só o dado que o exercício dá para ti. O exercício não fornece para mim o log de 3,8 vezes 10 elevado a menos 5. Ele fornece para mim o log apenas de 3,8 na base 10. Aqui dentro não tem o vezes 10 elevado a menos 5. Então, por isso que eu vou ter que expandir aí, ou abrir aí, ou aplicar a propriedade do logaritmo do produto, tá? Então, olha só como é que eu fiz. Deixo esse menos lá fora, e eu vou ter, então, log de 3,8 mais o log de 10 elevado a menos 5. Então, aqui, ó, aqui eu já posso utilizar a informação que o exercício forneceu, tá? Mas observe bem aqui também, ó, que aqui eu tenho o logaritmo da potência. E a gente tem uma aula aqui no canal sobre o logaritmo da potência, tá? Então, aí, o que nós vamos fazer? No estudo do logaritmo da potência, quando o logaritmando tem o expoente, o que eu faço? Eu pego este expoente e eu coloco, então, aqui na frente. E foi isso que foi feito aqui, tá bom? Bem, agora a gente pode ter a possibilidade de substituir. Quanto é que é o log de 3,8 na base 10? É aproximadamente 0,58. Então, eu coloquei aqui 0,58. Menos 5 vezes, da onde apareceu esse 1? Toda vez que você tem um log, onde o logaritmando é igual à base, o resultado é igual a 1. Por isso que aparece esse número 1 aqui, tá? E aí, a gente vai ter como resposta o valor do pH, que é 4,42. E observe bem aí, ó. Bem, aqui dentro vai dar um valor negativo, com o menos aqui fora vai gerar esse valor positivo, tá? Vejam que este resultado, ele é um valor menor do que 7.
Então, isso significa que essa nossa solução aqui, desse exercício, com essa concentração aqui, ela tem, então, um caráter de uma solução ácida. Legal? Muito bem. Próximo exercício que nós vamos trabalhar aqui é aplicação aí de juros compostos. Isso aí é um tema muito importante para quem estuda, para quem é da área da matemática financeira, ou para quem pretende aí, então, fazer cursos voltados para essa disciplina, para esse conteúdo. E vamos observar aqui, ó, como é que funciona. Quanto tempo um capital de 20 mil reais, um capital, ali ele está falando exatamente o valor introdutório que você tem ali inicialmente para poder, então, aplicar e, então, investir, né? Digamos assim, eu tenho 10 reais hoje. Beleza, esse é o capital que eu tenho, é o dinheiro que eu tenho agora, nesse momento. Nesse caso desse exercício, é 20 mil reais. Então, eu tenho, quem dera se eu tivesse, né? Eu tenho agora aqui 20 mil reais. Beleza. Quanto tempo um capital de 20 mil reais aplicado a juros compostos com taxa de 10% ao ano leva para gerar um montante de R$ 23.560,50. Observando aqui, ó, que juros compostos, geralmente aí na vida real, né, no dia a dia, a gente chama de juros sobre juros. Ou seja, é um cálculo que ele é calculado, é um cálculo que é calculado, né? Ele é um cálculo que é feito em cima do que foi acumulado no mês anterior. Então, por exemplo, em janeiro, você teve um ganho acima de 20 mil reais. Beleza, para o cálculo lá do mês de fevereiro, ele não vai ser calculado em cima dos 20 mil. Ele vai ser calculado em cima daquele montante que foi, então, arrecadado, né, vamos dizer assim, no mês de janeiro. E assim sucessivamente, ou seja, para o cálculo para o mês de março, não vai ser calculado em cima do que foi acumulado em janeiro, mas sim o que foi acumulado em fevereiro. Então, é juros sobre juros, tá bom? Muito bem. Então, vamos resolver aqui, ó. Qual é a fórmula que é calculada, que é utilizada, né, para o cálculo dos juros compostos? Essa é a fórmula que é utilizada para o cálculo de juros compostos, onde M é o montante, né, o total que foi acumulado lá, né, que, então, para o nosso caso, é aquele 23.560,50. O capital é o valor que a gente tem inicialmente, esse I aqui é a taxa de juros, e esse T aqui é o tempo, tá? Como nós temos aí, que é o tempo de aplicação do capital, beleza? Ou do dinheiro que está sendo, então, investido, certo? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Qual foi o montante informado pelo exercício? R$ 23.560,50. Qual o capital inicial que a gente tem? Aqui eu tenho de 20 mil reais. Então, aqui eu tenho 20 mil reais. Vezes 1 mais. Qual é a taxa anual que nós temos ali? É 10%, né? Cuidado! Você não vai colocar aqui o número 10. Você não vai colocar o número 10. 10%. Quanto é isso em número decimal? 10%. Ou seja, 10 dividido por 100. E 10 dividido por 100 é igual a 0,1. Por isso que eu coloquei aqui o 0,1. Perfeito? Então, vamos lá, passo a passo. Então, aqui, essa soma vai dar 1,1 elevado a t, que é o tempo. Vou passar esse 20 mil lá para o meu lado esquerdo, para fazer a divisão aqui, tá? Então, essa divisão aqui vai gerar para mim um resultado de 1,18. Isso aqui vai ser igual a 1,1 elevado a t. Bem, o foco do exercício é encontrar exatamente aquele tempo. E o que a gente faz agora? Como é que eu saio dessa situação aí? E aí, quando eu cheguei, às vezes o estudante ele fica com muitas dúvidas. Então, eu te oriento. Aplique o logaritmo nos dois lados. Olha só a informação que o exercício te deu. Ele dá o log de 1,18 na base 10. Observa bem. E ele me dá o log de 1,1 também na base 10. Então, eu vou aplicar dos dois lados o logaritmo na base 10. E aí, a gente vai, então, escrever desta forma aqui, como você está vendo. Ó, o log na base 10 nos dois lados. E vejam que aqui o logaritmando agora, ele tem um expoente.
E aí, o que a gente faz com esse expoente? A gente já utilizou esse mecanismo aqui no exercício anterior. Eu pego esse expoente e eu coloco aqui na frente. Ó, ele vem aqui para frente. Então, como é que a gente vai escrever? Ó, log de 1,18 na base 10 é igual a esse t que estava aqui, ele veio agora aqui para frente. Ó. Fica t vezes log de 1,1 na base 10. Pronto. Agora eu tenho a liberdade de isolar o tempo, né? A letra T aí que se refere ao tempo. Aí você pode se perguntar assim, mas Robson, se eu estou fazendo um exercício, né? Aí eu me deparo aqui, ó, log de 1,18 dividido por log de 1,1 e o exercício ele não te deu essas informações, né? Então, bem, tem várias calculadoras que utilizam tem código ali para poder calcular uma tecla, né, para poder calcular esses logaritmos, tá? Eu, particularmente, eu uso essa calculadora aqui, ó. É uma das calculadoras mais baratas, que tem uma calculadora científica, tá? Não estou fazendo propaganda aqui não, mas é o que eu uso, é a mais simples, é barato também, dependendo da tua cidade aí, tá? Passa aí de uns 60, 70 reais, vale muito a pena ter uma dessa daqui. E bem aqui, ó, tem a tecla onde a gente pode calcular o logaritmo, tá? Bem, esse log que é calculado aqui é na base 10. Tá? Essa minha calculadora não tem a maneira aqui para a gente calcular o log em uma outra base. Então, aqui já está na base 10, então beleza, maravilha. Eu poderia muito bem, aí é só clicar no log, aí ele aciona aqui, né? Tem que ligar, né, Robson? Aciona aqui e você fornece o número, nesse caso 1.18. E aí aperta no igual, pronto, ele fornece o resultado para você. Lembrando que essa calculadora aqui, ela te dá o resultado no log na base 10. Mas, Robson, se fosse uma outra base aqui, como é que eu faria? Bem, aí você teria que pegar esse resultado aí e fazer a conversão de mudança de base, né? Ou seja, fazer a mudança de base, transformando para a base 10. Aí sim, aí você tem a liberdade de utilizar essa calculadora para poder, então, resolver o teu problema, certo? Muito bem, mas como o exercício forneceu para mim, então eu vou apenas substituir aqui, ó, 0,072 dividido por 0,041. E aí isso vai dar um resultado para mim de aproximadamente 1,76 anos, que é o tempo aí de aplicação para poder ter aquele montante ali, né? Ali eu tenho menos de 2 anos, então fica no singular. Então, já pensou, cara, em 1,76 anos aí, menos de 2 anos, ele acumulou quanto basicamente aqui, ó? R$ 3.560,50. Esse foi o valor a mais aí que foi, então, acumulado, né? Foi adquirido após um investimento de R$ 20 mil. E aí ele vai ter que esperar esse tempo aqui para poder adquirir aquela quantidade a mais, né, em relação aos 20 mil que ele tinha antes. Então isso dá mais ou menos 1 ano, mais 9 meses e mais 3 dias aproximadamente. Beleza? Gostou aí dessa aula de aplicação, né? A gente vai trazer mais exercícios aqui voltados com esse tipo de aplicação aqui para você, para melhorar o teu entendimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, poxa, ajuda lá o canal, né? O canal tá crescendo bastante aí e a tua inscrição, ela também ajuda. E aí você vai estar recebendo aí, né, os novos vídeos que eu vou colocar aqui no canal para você também aí melhorar no teu aprendizado. Um grande abraço aí do professor Robson e até a próxima aula. Tchau.